Ah lá, já parou para pensar como um campo do saber, assim, sei lá, tipo física quântica, ou história da culinária, ou até desenvolvimento de games? Como é que isso se organiza por dentro, sabe? Como as ideias principais surgem, quem define o que é importante, como tudo isso vai mudando com o tempo. É quase como tentar mapear um território desconhecido, né? Cheio de tribos, linguagens, tradições próprias. Hoje, a gente vai justamente explorar uma ferramenta para fazer esse tipo de mapeamento intelectual. Temos aqui um material bem interessante sobre algo chamado análise de domínio. É uma abordagem usada na ciência da informação para entender a fundo essas comunidades de conhecimento. A nossa missão aqui é desembrulhar essa ideia. O que é essa tal de análise de domínio, especificamente na área da informação? Quem foi a figura-chave por trás dela? E, mais importante, por que entender isso é relevante para quem precisa organizar, buscar ou, bom, simplesmente navegar nesse mar de informação que cerca a gente hoje. Certo, vamos começar a desbravar esse território. É uma ótima analogia essa do mapeamento, porque a análise de domínio, como foi proposta na ciência da informação, ela olha para o conhecimento não como algo abstrato, sabe? Ou só guardado em livros, mas sim como uma paisagem social, viva, moldada por grupos de pessoas, suas teorias, suas conversas e até pelo momento histórico, né? Vamos seguir as pistas aqui nas fontes para ver como esse mapa é construído. Antes de mais nada, um ponto que as fontes destacam. O termo análise de domínio, ele já existia antes, né? Lá nos anos 80, na engenharia de software. Um pessoal como Neighbors, Prieto Dias, usava para falar de reutilização de código, essas coisas. Mas aqui o foco é outro. Precisamente. Na ciência da informação, a análise de domínio, ou AD, como a gente discute hoje, ganhou força com um artigo seminal do Birger Hjorland e da Hanne Albertsen, lá em 1995. Eles propuseram o que foi, na época, uma virada de chave importante. Uma virada de chave. Como assim? Em que sentido? Bom, até aquele momento, muito do foco na ciência da informação estava ou no usuário individual, sabe? Nos processos mentais dele, a linha mais cognitivista, ou então nos aspectos puramente técnicos e formais dos sistemas de informação, tipo como classificar e indexar de forma lógica. Ah, tá. Aí o Hjorland e Albertsen disseram, opa, esperem aí, para entender como organizar e recuperar a informação de um jeito eficaz, a gente precisa olhar para o contexto social, para o contexto cultural onde essa informação é produzida e usada. Ah, então a grande mudança é essa, sair da cabeça do indivíduo isolado ou da estrutura fria do sistema e olhar para a dinâmica do grupo, da comunidade que produz e usa aquele conhecimento. Tipo, parar de ver a organização do conhecimento como algo só técnico e começar a ver como a tribo de cada área, seus costumes, sua linguagem, até as disputas internas, como isso tudo molda o que é conhecimento válido ali dentro. Exatamente essa é a essência. O foco se desloca para o que eles chamaram de comunidades discursivas, ou comunidades de pensamento. São esses grupos sociais, né? Pesquisadores de uma área, médicos de uma especialidade, advogados de um ramo do direito, engenheiros de software que trabalham com uma tecnologia específica. Eles compartilham não só um interesse, mas uma linguagem, um conjunto de teorias, métodos e até valores sobre aquele pedaço do mundo. A AD estuda essas comunidades para entender como o conhecimento nasce, circula, é validado, se organiza, dentro delas. Certo. Mas vamos pensar na prática. Por que essa abordagem focada no social é tão importante para quem trabalha organizando informação, por exemplo? Qual o valor concreto disso? Olha, um ponto crucial que a DI levanta, e que gera bastante discussão, é a valorização do conhecimento especializado. Ela meio que desafia aquela ideia do profissional da informação, tipo bibliotecário, como um generalista que pode organizar qualquer assunto da mesma forma, sabe? A argumentação é a seguinte: para organizar bem a informação de um campo complexo, tipo neurociência ou direito tributário, não basta saber técnicas gerais de catalogação. É preciso entender
minimamente aquele campo específico. Qual a lógica interna dele, quais são os conceitos-chave, quais as principais correntes de pensamento ali. E isso me faz pensar, é como tentar organizar uma cozinha profissional sem ter a menor ideia do que é um sauté ou a diferença entre uma faca de chefe e uma de pão, né? Você até arruma as coisas, mas talvez não do jeito mais útil para quem vai cozinhar ali. Mas essa ideia de precisar de um especialista, ela não pode criar barreiras? Não dificulta a ideia de acesso universal à informação se tudo fica muito segmentado assim? É uma tensão real, sim. É um ótimo ponto. A AD não necessariamente prega que todo bibliotecário precise ser um PhD na área que organiza, não é isso. Mas sim que os sistemas de organização do conhecimento, catálogos, bases de dados, vocabulários controlados como tesauros, eles se beneficiam enormemente quando são construídos com base num entendimento profundo daquele domínio. Entendi. Eles se tornam mais relevantes, mais precisos, mais úteis para a comunidade que os utiliza. A ideia é que a mediação do conhecimento, que é o papel da ciência da informação, é sempre sobre um conteúdo específico. Ignorar esse conteúdo e focar só na forma é problemático. No mundo de infoxicação, de excesso de informação, entender a estrutura de cada território do saber é vital para criar mapas úteis. Entendi. Falamos tanto em domínio, território do saber, mas o que define um domínio para essa abordagem? Pelo que a gente está conversando, não é simplesmente um sinônimo de assunto ou de disciplina acadêmica formal? Correto. O conceito de domínio em si, ele é interessante porque, como as fontes mostram, o Hjorland e a Albrechtsen, inicialmente eles não cravaram uma definição única, rígida. Eles falavam mais em termos de comunidades de pensamento ou discursivas, sabe? Ligadas à forma como a sociedade divide o trabalho intelectual e prático. A ideia central é que um domínio não é uma coisa natural, fixa, que existe por si só no mundo. É uma construção social e, muito importante, teórica. Como aquele exemplo que uma das fontes usa sobre a biologia. Que ela não existiu sempre como a gente conhece hoje, né? Mas surgiu como um campo unificado a partir da junção da zoologia e da botânica. E que isso foi fortemente impulsionado por uma teoria específica, a teoria celular. Quer dizer, uma nova forma de pensar ajudou a redesenhar um mapa e a criar um novo território. Perfeito. Esse exemplo ilustra maravilhosamente como as teorias científicas ou os grandes modelos de pensamento, o que o Thomas Kuhn chamaria de paradigmas, não apenas descrevem um domínio, mas ajudam a constituí-lo, a definir seus limites, seus objetos de estudo, seus métodos válidos. Por isso, um domínio é visto como algo dinâmico, sempre em construção, sujeito a mudanças, a disputas internas, não é uma gaveta estanque, parada no tempo. Mais tarde, o Hjorland passou a adotar uma definição de um outro pesquisador, o Richard Smirajla, de 2002, que tenta ser um pouco mais concreta para fins de análise assim. Ela define um domínio como um grupo que compartilha uma base em 4 níveis. Ontológico, ou seja, um acordo sobre o que existe para ser estudado naquela área. Epistemológico, um acordo sobre como podemos conhecer essas coisas, que formas de saber são válidas ali. Metodológico, as ferramentas e processos que eles usam para investigar, e semântico-social, a linguagem, os termos e conceitos próprios que usam para falar sobre tudo isso. É uma unidade de análise pensada para ajudar a construir sistemas de organização do conhecimento mais eficazes. Faz sentido essa definição mais estruturada. E lendo aqui um dos textos de referência, fica bem claro que esses 3 elementos, o domínio, o território, a comunidade discursiva, os habitantes, e a linguagem, o idioma local, eles são incrivelmente conectados. Às vezes parece até que um se define pelo outro. Como eles se articulam assim? Sim, há uma interdependência fortíssima. E é por isso que as definições podem parecer se sobrepor um pouco, né? Simplificando a dinâmica, a gente pode pensar assim. A comunidade, os pesquisadores, os profissionais, as pessoas, é quem dá vida ao domínio, o campo de ideias, práticas, teorias. São eles que definem o que pertence ou não àquele território. Certo. E essa comunidade, para existir e operar, precisa de uma linguagem específica, com seus jargões, seus conceitos-chave, suas formas preferidas de argumentar.
até os tipos de texto que consideram importantes: artigos, patentes, relatórios, enfim. Essa linguagem não só permite a comunicação dentro da comunidade, mas também ajuda a construir e a reforçar a identidade e os limites do próprio domínio. O ponto fascinante aqui, e muito enfatizado pela AD, é que a linguagem não é vista como um simples código neutro, sabe? Para transmitir ideias que já existiam antes. Ela é encarada como uma instituição social, algo que é ativamente negociado e que tem poder. Os termos que a gente escolhe, as categorias que a gente cria, eles não apenas refletem a realidade do domínio, mas ajudam a moldar como pensamos sobre ele. O que consideramos importante, ou mesmo possível, de ser pensado. Então, para realmente mapear um desses territórios intelectuais, a gente precisa olhar para essa trinca em conjunto. Quem são os habitantes e como eles interagem, a comunidade, o que eles consideram seu chão, suas montanhas e rios, o domínio, com suas teorias, seus objetos, e qual o dialeto que eles falam e como isso influencia a visão de mundo deles. A linguagem. Faz sentido? Exatamente. E como a fonte que você citou bem aponta, não é uma relação de causa e efeito simples linear. É mais uma dança complexa, onde cada elemento influencia e é influenciado pelos outros. Analisar um implica necessariamente esbarrar nos outros dois. É tudo muito interligado. Ok, a ideia é poderosa. Mas, como se faz isso na prática? Como um pesquisador ou um profissional da informação pode efetivamente analisar um domínio? Quais são as ferramentas nesse kit de mapeamento que você falou? Então, o Yorland foi bastante sistemático quanto a isso. Num trabalho influente de 2002, que ele revisou em 2017, ele propôs o que chamou de 11 abordagens ou métodos para estudar um domínio. Pensa nelas não como passos obrigatórios, sabe? Mas como um cardápio de lentes ou ferramentas. Muitas delas já até existiam na própria ciência da informação, que podem ser usadas para investigar esses territórios. Um cardápio de lentes. Gostei disso. Que tipos de lentes estão nesse cardápio? Dá para ter uma ideia da variedade? Sim, a variedade é grande e vai do mais concreto ao mais abstrato, assim. Por exemplo, algumas abordagens são bem práticas. Produzir e avaliar guias de literatura ou portais temáticos sobre o domínio ajudando outras pessoas a navegar, né? Construir e avaliar sistemas de classificação ou tesauros, que são vocabulários controlados específicos para aquela área. Basicamente, criar mapas conceituais detalhados. Outras lentes são mais analíticas, focadas em mapear padrões, por exemplo. Estudos bibliométricos. Analisar quem cita quem, quais autores ou instituições colaboram mais, quais periódicos são centrais, como as publicações evoluem, é como desenhar as redes sociais e intelectuais do domínio. Estudos históricos. Investigar como o domínio surgiu, quais foram seus marcos, como as ideias e instituições mudaram ao longo do tempo, é entender a genealogia do território. E tem também as lentes mais profundas que questionam os próprios fundamentos do domínio, estudos epistemológicos e críticos. Aqui a gente analisa as diferentes teorias do conhecimento que sustentam o campo, os pressupostos filosóficos, os interesses por trás de certas abordagens, os paradigmas, as visões de mundo que estão em disputa ali dentro. É como escavar as fundações do território, sabe? Essa, para o Shortland, talvez seja a mais crucial de todas. Entendi a lógica. E a ideia é combinar essas lentes, imagino? Usar só uma talvez daria uma visão meio limitada do território, não? Um retrato muito mais rico e fiel do domínio. Ele critica, por exemplo, estudos que usam só a bibliometria sem uma análise teórica ou histórica mais profunda, porque podem acabar mostrando só padrões superficiais sem explicar o porquê deles existirem. E é importante dizer que essa lista não é fechada, tá? Depois das 11 originais, outros pesquisadores sugeriram novas abordagens ou refinaram as que já existiam. Por exemplo, analisar a estrutura de bases de dados específicas de um domínio, usar análises de discurso com um foco mais histórico ou, e essa é uma contribuição interessante vinda aqui do Brasil, de pesquisadores como Guimarães e Tognoli, incorporar o princípio de proveniência da arquivologia, que olha a origem e o contexto de criação dos documentos, algo que o próprio Jorlan reconheceu depois como valioso. E temos exemplos de como essa análise de domínio, usando essas várias lentes, foi aplicada na prática.
Como ela ajudou a entender melhor um campo ou a melhorar alguma coisa. Sim, vários exemplos. O próprio Yorland usou a AD extensivamente nos trabalhos dele. Um caso clássico é a análise que ele fez de domínios como a psicologia e a história da arte. E o interessante é que ele não só descreveu as diferentes escolas de pensamento dentro dessas áreas, tipo behaviorismo versus psicanálise na psicologia, ou formalismo versus iconologia na história da arte, mas ele usou essa análise para um fim bem prático: avaliar criticamente quão bem os grandes sistemas de classificação de bibliotecas, como a CDU, que é comum aqui na Europa e Brasil, ou a LCC da Biblioteca do Congresso Americana, conseguiam representar a diversidade e a estrutura real do conhecimento naqueles campos. Nossa. Ultrapassadas da área, sabe? Puxa, que interessante. Então ele usou o mapa detalhado do território, que veio da ADIAD, para criticar os mapas gerais que já existiam, que eram as classificações. E que outros usos essa abordagem tem? Olha, ela se tornou uma base metodológica bem importante para muitas pesquisas na área de organização do conhecimento. Por exemplo, é comum usar a DA para comparar a terminologia que os especialistas usam nos artigos deles com os termos disponíveis em bases de dados ou catálogos, para identificar lacunas ou inconsistências na indexação, por exemplo, ou para desenvolver sistemas de organização do conhecimento, os SOCs, mais robustos, mais sintonizados com a realidade de um domínio específico, como criar ontologias, que são modelos formais de conhecimento, para a área médica, ou tesauros para a engenharia ambiental, que realmente reflitam como os especialistas da área pensam e falam. Um exemplo mais recente que as fontes citam é um estudo de Barros e Leipelt de 2021 sobre a produção científica da própria área de organização do conhecimento no Brasil. Eles analisaram os artigos de um periódico chamado Em Questão. Usaram ferramentas de análise de texto tipo o Sketch Engine para mapear os temas mais frequentes, as relações entre os conceitos e, de certa forma, traçar um perfil da comunidade de autores da revista. Foi uma combinação de abordagens da AD, como análise terminológica e análise de discurso. Uau! Fica claro que a análise de domínio é bem mais profunda do que poderia parecer à primeira vista. Não é só uma técnica para arrumar estantes ou bancos de dados, né? É uma forma de investigar como o próprio conhecimento humano se estrutura socialmente, como ele vive e respira em suas diferentes comunidades. Precisamente. Ela nos oferece um conjunto de lentes poderosas para enxergar os campos do saber não como blocos monolíticos de informação, mas como ecossistemas complexos e dinâmicos, moldados por pessoas, ideias, linguagens, história e até relações de poder. É uma ferramenta essencial para quem quer não só navegar na complexidade da informação atual, mas também construir pontes mais eficazes entre o conhecimento que é produzido e aquelas pessoas que precisam dele. E reforça muito essa visão sociocognitiva, como as fontes chamam, né? Mostrando que entender a informação não é só uma questão técnica ou individual, mas fundamentalmente social e contextual. É um contraponto importante a visões talvez excessivamente tecnológicas ou focadas só no processamento mental isolado. Sem dúvida, ela nos reconecta com a dimensão humana e social do conhecimento. E isso nos leva a uma reflexão final importante, quase inevitável, eu diria. Se os domínios do conhecimento são, como a gente viu, construções sociais, profundamente influenciados pelos paradigmas dominantes em cada época, pelas disputas internas e até por fatores políticos e culturais mais amplos, vamos pensar um pouco nas ferramentas que usamos todos os dias para organizar e encontrar informação. Desde os algoritmos muitas vezes opacos das grandes plataformas de busca online, até as classificações mais tradicionais em bibliotecas e arquivos. Como será que essas ferramentas estão silenciosamente refletindo, talvez até reforçando, ou, quem sabe, em alguns casos, começando a desafiar as estruturas de poder, os vieses e as visões de mundo embutidas nesses diferentes domínios que elas tentam representar? É algo em que pensar sobre os mapas que usamos e os territórios que eles nos mostram, ou que talvez eles escondam. É algo em que pensar sobre os mapas que usamos e os territórios que eles nos mostram, ou que talvez eles escondam. Excelente ponto para fecharmos essa nossa exploração de hoje. Fica a provocação sobre as estruturas invisíveis por trás da informação que a gente consome e organiza.
e o convite para continuar mapeando esses fascinantes territórios do conhecimento. Até a próxima!